Olá, amados, tudo bem? Estamos estudando sobre deformações da fé e vamos continuar olhando para o nosso coração, olhando para a palavra de Deus, estudando, sondando nosso coração para que tenhamos uma fé saudável e frutífera. Vamos continuar a nossa caminhada. E o texto básico está aí em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, cristão, piedoso, um homem que pratica uma espiritualidade sadia, uma mulher que tem essa postura de uma espiritualidade frutífera, no entanto, deixa de refrear a língua, antes a si mesmo está se enganando, e sua religião é vã. Tiago capítulo 1, versículo 26. Isso é uma religião ou que vazia, é simplesmente coreografia religiosa, maquiagem religiosa, mas de fato não tem conteúdo. Por isso que nós devemos olhar para o nosso próprio coração e avaliar a nossa língua, as nossas palavras, porque o texto é muito claro. Se penso, se eu suponho, no entanto, na prática, eu não sou piedoso, em termos de disciplina da língua, a minha prática religiosa diante de Deus, posso enganar pessoas e pior, o texto diz que eu engano a mim mesmo quando eu não domino a minha língua. E nós estamos identificando alguns pecados, queremos hoje também pensar em mais alguns. Diz Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amados, Deus odeia esses pecados. E o sétimo, Deus odeia mais ainda. Deus abomina. E dentre esses 7 pecados, 3 se referem à língua. 3 se referem à língua. Os pecados são olhos altivos, que se refere ao orgulho, gente que se acha superior ao outro, inclusive com a postura de desprezar o outro. Deus abomina, aliás, Deus odeia esse pecado. Língua mentirosa, gente que pratica mentira, gente que não sabe nem discernir o que é verdade, a partir do momento, a partir da prática tão comum de mentir, que não sabe discernir o que é verdade, o que é mentira, porque constrói toda uma existência, uma vida na mentira. E pior é que o pai da mentira é o diabo. Gente que pratica esse pecado tem característica, tem uma postura semelhante ao maligno. E sendo que ele é pai da mentira, quem vive na mentira é filha do diabo, é filho do diabo. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, gente que se propõe a destruir a vida do outro, planeja isso, que tem uma inclinação para isso. Coração que trama projetos iníquos, gente que acorda já pensando em prejudicar o outro. Projeto, maquinação. Em vez de pensar e cogitar coisas boas para o outro, pensa em levar vantagem, prejudicar a vida do outro. Projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Notem, amados, como nós, homens, nós, o ser humano, como nós temos uma rapidez para o mal. Como nós somos criativos e rápidos para praticar o que é mal. E como somos lerdos,
e tão sem criatividade, sem disposição para praticar coisas boas. Que Deus nos dê pés ligeiros para fazer o bem e não o mal. Porque Deus odeia essa postura de gente que tem pés, rapidez para fazer o que é ruim. O que é ruim? Uma característica de gente distante do Senhor. Testemunha falsa que profere mentiras, gente que se propõe a testemunhar contra o outro mentindo. E o pecado que Deus abomina, essa palavra, a palavra que reflete ou que expressa um ódio de Deus em relação a esse pecado. Deus abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Aquele que leva a conversa para cá, leva a conversa para cá, para lá, e acaba trazendo contendas, brigas, facções, distensões entre os irmãos. E notem, são irmãos. É gente que tem um envolvimento fraterno, não são inimigos. E assim, esse ou essa que semeia, que é jogando semente de contendas, e vai irrigando com a postura perversa, acaba frutificando em contenda contra os irmãos, entre os irmãos. Amados, esse pecado é profundamente sério. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas igrejas que foram destruídas, relacionamentos saudáveis, destruídos por instrumentos malignos, porque o diabo, a palavra diabo, significa aquele que joga um contra o outro. Assim, esse que semeia contendas é um instrumento do diabo para promover destruição. Notem, amados, desses 7 pecados, 3 se refere à língua, e um ainda mais sério ainda, que Deus abomina, é esse que semeia contendas entre os irmãos. Há uma outra postura também que nós devemos estar sempre nos avaliando, tomando cuidado para não cometer esse pecado com a língua. Pedro está escrevendo uma carta aos irmãos que estão sendo perseguidos. E ele instrui os irmãos, orienta os irmãos, qual deve ser a postura dos irmãos em meio à perseguição. Qual deve ser a postura dos irmãos em meio a essas perseguições? E não só a postura, mas também avaliar por que estou sendo perseguido. E ele coloca esse texto, capítulo 4, versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Aqui Pedro coloca um pecado que tem consequências, semeamos, e aí nós temos consequências, e aí não devemos pensar que essa perseguição ou essa reação contra a nossa atitude seja uma reação ruim, ou seja uma reação, avaliamos a reação como sendo alguma coisa injusta. Não. Na verdade, se estão sofrendo por praticarmos esses tipos de pecados, isso é uma consequência natural da semeadura, daquilo que fizemos. E Pedro coloca aqui que quem se intromete em negócio de outrem. Isso é, você foi chamado para dar palpite, você foi chamado para falar alguma coisa, se envolver na vida do outro sem ser convidado. E mesmo quando convidado, você deve avaliar o que falar. E temos essa postura, e muitos têm essa postura de se intrometer onde não foi chamado.
e acaba gerando problemas para si. E depois avalia como sendo injustiçado, como sendo perseguido, mas porque ele não foi chamado, ele não foi convidado, ele não foi convocado, e aí está se intrometendo em negócio do outro, na vida alheia. Devemos avaliar e tomar muito cuidado com esse pecado, essa postura pecaminosa de se envolver com o negócio ou na vida do outro. Assim, amados, nós temos esses pecados praticados com a nossa língua. E aí devemos sempre estar olhando para o nosso coração para que a nossa espiritualidade não seja vã, oca, vazia, porque não dominamos a nossa língua. Acho que duas maneiras que nós temos de avaliar o nosso coração em relação a essa prática. Primeiro, e na verdade tem que ser uma revelação de Deus, porque é o Espírito que nos convence do pecado. E precisamos sondar o nosso coração e perguntar: Senhor, eu tenho usado a minha língua para edificar, para abençoar, ou tenho falado demais, tenho murmurado, tenho fuxicado, tenho fofocado? Eu tenho que avaliar isso e pedir que o Senhor revele esse pecado no meu coração. E segundo, olhar os frutos daquilo que você fala. Se você sempre está falando e coisas ruins têm acontecido, se você fala e não edifica, se você fala só magoa, se você fala só acontece encrenca, avalia isso. Quem sabe você não tem sido alguém cuidadoso em relação à sua língua. E eu quero encerrar a minha fala nessa meditação sobre a fé que não domina a própria língua, lendo um texto do pastor Glênio Paranaguá. Pastor Glênio Paranaguá é pastor da Primeira Igreja Batista Londrina. O texto é bem sugestivo e se adequa muito bem a esse tempo. O texto é boca de sapo, língua de serpente e estômago de urubu. O prato do dia em muitas mesas caseiras é a vida alheia. Alguém falou descuidadamente que, com frequência, a sua família, quando está reunida, almoça e janta sempre o mesmo cardápio. Falar mal dos outros com condimento a mais. Como é difícil não fuxicar das pessoas. Deve haver alguma atração doentia para o assunto, pois vira e mexe. Alguém é jantado com molho forte de pimenta e tudo mais. E como disse o Walter Knight, não há maledicentes ociosos, eles sempre estão ocupados. Sujeitos com a boca de sapo comumente apreciam coachar das suas intrigas. Ao som desconexo de seu ruído berrante, é a distração favorita na realimentação da própria deformação moral. Quanto mais degenerados forem os tais sujeitos, mais sujeitos ficarão aos unidos ureta do seu diz que diz, diz que diz, diz que diz. O veneno da difamação é maligno e triplamente tóxico. Além de desfigurar e matar as vítimas da picada, ao mesmo tempo aleijar o próprio agente da toxina, bem como corrompe e mata o ouvinte. A linguagem viperina tem sido responsável pela amargura e deformação de muitos lares e pessoas inocentes. Muitos escapam dos destroços letais da pessoa maldita, mas carregam, pelo resto da vida, as sequelas morais do envenenamento. A receita da fofoca é uma farofa venenosa de futricas que o inferno inventa para manter os canalhas superservientes a serviço da imundícia dos seus estômagos de urubu.
Não há coisa mais nojenta do que comer carniça na cocheira da calúnia. A podridão do pecado servindo de alimento para um povo maníaco é um grude repugnante que os nobres participantes do reino devem rejeitar determinantemente. Participantes do reino de Deus não se envolvem com isso. Por favor, não me convidem, nem me incluam no chiqueiro da maledicência, já que tenho uma tendência natural bem aguçada para a corrupção. Eu sei que a minha natureza humana gosta de tomar parte nesses regabofes do achaque. Por isso conto com sua discrição, me poupando de participar da agenda nesses casos. Fico grato também se você deixar de fora outros irmãozinhos, como Daniel na Babilônia, que preferem alimentar-se de uma comida frugal e saudável. Como é bom comer comida sem agrotóxicos. Quem sabe se você também não poderia ficar de fora desse ajuntamento de abutres ávidos por cadáveres em putrefação para participar do festival de Aleluia? Sou ainda um principiante nessa escola da graça, mas tem sido magnífico poder aprender a louvar e bendizer. Estou apenas sugerindo a você, matricule-se no discipulado de Jesus e aprenda dele a falar a linguagem da elite dos eleitos que foram libertos pela obra da cruz. Espero por você no hall da entrada na Universidade da Alegria e do Louvor. Seja bem-vindo. Texto do pastor Glenn Paranaguá, que fala justamente isso, que nós precisamos caminhar seguindo a Jesus e fugir dessa postura de termos na nossa vida essa caracterização de boca de sapo, língua de serpente e estômago de urubu. Que Deus nos dê a graça de sermos bênção, de usarmos a nossa língua para abençoar. Ou então, faça silêncio. Ouça, aprenda a ouvir. E peço ao Senhor sabedoria para falar. A Bíblia nos ensina a ter essa postura. Tardio para falar e pronto para ouvir. E quando falar, fale aquilo que edifica, que abençoa, que de alguma forma seja bênção na vida dos outros. Claro que precisamos da presença do Espírito Santo para fazer isso, porque é Ele quem promove essa bênção no nosso coração. Vamos avaliar a nossa vida. E se porventura temos pecado com a língua, vamos confessar esse pecado. Vamos nos arrepender e pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe com a língua santa. E aqueles que porventura temos magoado, corajosamente, vamos pedir perdão e acertar isso para a honra e glória do Senhor. Vamos edificar nossa vida com a fé saudável, que abençoa e que usa a língua como instrumento do Senhor para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.